Muito bem-vindos, eu sou o Junior Masters. Você tá cansado, né, da nossa maratona de episódios? Pois é, nós estamos aqui para mais uma vez trazermos, né, e darmos, né, espaço aqui para ocorrer aqui uma conversa entre dois grandes intelectuais que já estão até com um livro na mesa, né, não? Rapaz, minha honra, velho. Minha honra, Eu acho que esse episódio vai ser análogo ao episódio do Faca lá dos Três Irmãos, que o Faca falou 80% e eu só ouvi. Esse cara à nossa frente é um professor doutor, um professor universitário, que escreveu, organizou um livro, inclusive procurando um especialista de diversas áreas, tá vendo aqui o livro do professor, explicando como é que a gente vai, que a gente não, né? Como é que o Brasil, o governo brasileiro, pode ou poderia, né, se tivesse algum interesse político, acabar com os vagabundos, matando eles legalmente, não é isso, professor? Tipo, e ele é professor de direito, inclusive, ele é advogado, né? É como é que mata os vagabundos legalmente, declarando guerra e tal, que ele vai explicar. E como é que tira o dinheiro dos vagabundos, inclusive demonstrando com exemplos de direito comparado financeiramente, né? Um negócio que ele chama de confisco alargado. Ele vai explicar. Eu acho que, inclusive, até quando eu mencionei com o Cogos, que é um cara que já metralhou algumas vezes ele e o irmão dele, ele disse que isso aí ele gostava, né? Esse é um livro que Cogos leria e gostaria. Acho que depois que ele leu, eu até vou dar de presente pra ele, você não acha, não? Um dos grandes motivos, uma das grandes razões de eu ter ido ao Washington bater papo com o irmão dele e hoje tá aqui conversando com ele, é que o Alan dos Santos, minha conversa com ele, mencionou diversas vezes vários pontos. Os primeiros 2 minutos dele falando, ele foi, por exemplo, no ponto que é um ponto de militância, inclusive judicial, que eles gastaram dinheiro judicializando, que é a candidatura independente. E além de tudo isso, o professor Arthur, ele foi um dos caras que não apenas estava fazendo campanha a Bolsonaro. Toda vez que eu falo, cadela do PT, governo mais feminista da história, você não sabe porra nenhuma, que você não tinha acesso, não sei o quê. Beleza, então vamos ouvir as pessoas que tinham acesso, que sabiam pra caralho, não é isso? Que sabiam pra caralho, que estavam lá antes de todo mundo, que escreveram a porra do programa, que sabem explicar por que o Heleno disse que o ladrão ia subir a rampa e depois Lula não era mais ladrão, não é isso? Explicar todas essas coisas, que tinham intimidade com essa galera. O professor Abraham e o professor Arthur têm a dizer pra gente é uma parte da história do Brasil que não está escrita em lugar nenhum. E se essas pessoas não forem ouvidas, vai deixar de existir, esses fatos vão ser esquecidos para a história da humanidade, não é isso? Por isso que é importante isso. Não, Renatão, eu tenho uma gratidão para ti, te falei aqui quando a gente se encontrou, das poucas pessoas que defenderam o meu irmão, eu defenderia o meu irmão, mesmo que não fosse meu irmão, pelo coração dele. Mesmo se 100% do que ele tivesse dizendo fosse mentira, ele foi ministro de Estado, ele tem o direito de dizer a versão dele, não é isso ou não? É lógico, mas hoje você poder falar tá proibido de todos os lados, né? Mas como é que você conseguiu não se fuder? Você foi o cara que convenceu o Bolsonaro a falar de cloroquina, não é isso? Como é que você conseguiu não se fuder e parar em CPI e nem ser preso e parar inquérito de fake news? Eu quero saber qual é a mágica, professor, qual é o esquema? O quê? Não tem esquema nenhum. Você não acha que esse cara tem alguma mágica, não? Ele pode sim contar a versão dele sobre a saída do governo, inclusive a permanência no país, pois né? É. Como é que você conseguiu essa mágica? Foi o seguinte, quando a gente entrou no governo, no começo a gente estava trabalhando de graça. Então foi por isso que a gente entrou na campanha do Bolsonaro. A gente queria não precisar ir embora do Brasil. A ironia é que no final tivemos que ir embora do Brasil. Vocês queriam salvar o país e acabaram piorando a situação. Isso, era mais ou menos igual naquele filme do Patriota. O cara tava levando a vida dele, a vida de professor é confortável. Tá levando a tua vida, quando começa chegando no ponto, tá tudo inviabilizado. Não dá, a gente precisa fazer alguma coisa. Não dá pra ficar sem fazer nada. É igual aquele Stauffenberg. Sabe quem foi o Stauffenberg? O oficial que era o leal Alemanha, Alemanha acima da lealdade ao nazista, não é isso? O cara, eles mandaram ele pro Marrocos pra ele ficar quieto. Os amigos falaram, vai lá, você tá falando muito mal aí do Führer. E ele foi pro Marrocos, perdeu a mão, perdeu um braço, perdeu o olho. E mesmo assim ele continuou batalhando. Por quê? Porque, é o dever dele. Ele tinha filhos e ele fez. A gente falou de Neemias aqui. Por quê? Porque eu quero fazer, cara. A gente foi falar com o Bolsonaro, já essa história, no começo de 2017. Aí ele falou, não tem nenhum professor federal aqui comigo. Vocês têm certeza? A gente vai botar as famílias na reta, nossas esposas, os filhos. E o senhor vai cumprir aí o que o senhor prometeu? Essa história de acabar com a corrupção, dou minha palavra de honra militar. Meu irmão já disse isso. Cara, quando chega no governo,
muda, a coisa vai mudando. Aí você, pô, não é possível, vai melhorar, a gente vai conseguir mudar isso daí. Ele vai voltar à razão. Vocês estavam trabalhando no MEC antes do... Porque assim, o primeiro-ministro foi o professor... Foi o Vélez. Foi o Ricardo Vélez, que era professor na Universidade do Rio de Janeiro? Não sei. Não sei. O Vélez começou a rodar... Ele não conseguia rodar administrativamente o MEC. O MEC é muito grande. E aí o Bolsonaro, quando foi escolher... Meu irmão, eu tenho mais titulação acadêmica do que o meu irmão, mas o meu irmão ele tem uma capacidade administrativa muito maior que a minha. Ele chegou a ser diretor executivo de banco, Sim, então tinha 4 mil pessoas para ele administrar. Então ele foi para isso, porque o MEC era da pesada. E eu segui como assessor especial da presidência. Havia aí uma reforma da Previdência para ser feita que desde 94 ninguém conseguia fazer. O Brasil não tinha idade mínima para se aposentar. Pra você ter uma ideia, só 2 países do planeta não tinham idade mínima, o Iraque e o Brasil. E aí o que acontece? Quem tinha grana para pagar advogado, aposentava com 40 anos de idade, porque entrava com ação, falava, trabalhei na hortinha do meu pai, juntavam... Quem era pobre não tinha dinheiro para fazer isso, não tinha possibilidade de juntar aqueles anos todos. Um pedreiro aposentava por idade. Então o pedreiro aposentando com 65 e um contador, um advogado aposentando com 40. 40 é um pouco de exagero, né? Tinha, cara. Eu cheguei a aposentar, cara, com 40... Eu cheguei a aposentar como advogado, eu cheguei a advogar, ninguém é perfeito. E como que eu consegui? O cara tinha trabalhado tinha foto como lavrador. Sim, mas a aposentadoria rural sempre foi da Constituição 55. Não era rural. Você juntava o tempo de serviço do cara... Sim, abaixo de 14 anos é legal. Não, mas é 10. Sim. 10 anos, não. Quando aposentava com 10 anos, quando o cara começava a trabalhar com 10 anos, você não pode punir o cara. Isso é uma tese jurisprudencial. Sim, mas se ele não recolheu o INSS, aí a aposentadoria rural... Não tinha problema. Não, se ele não recolheu a aposentadoria rural, 55, 60... Você não podia penalizar a pessoa por ter trabalhado. Enfim, mas judicialmente conseguia aposentar. Isso aí foi uma decisão legal. Tudo bem. O quê? Eu tô te dizendo que era errado. Tinha cara aposentando com 40, 46, 48... Quem conseguia contratar advogado e quem não conseguia tinha que pegar a aposentadoria por idade, que é 65 anos. Então, isso é injusto. Quando a gente foi fazer, a gente queria fazer a parte privada também, como é Estados Unidos. Você investe como você quiser. Mas o cara não contribuía ou contribuía retroativo? O cara pagava os anos atrasados? Não pagava. Ele não era penalizado. Era aposentadoria rural ou não? Ele tinha que ser aposentado rural com 60 anos na Constituição, não é isso? Você compunha o tempo de serviço ou de contribuição do cara. Você compunha esse tempo. Era uma coisa ou outra? É mais ou menos o seguinte, você quer ver? Se você é empregador, colocar um cara para trabalhar abaixo de idade na tua empresa, você não vai penalizar o empregado. Você aposenta o empregado e aí você pune o empregador. Mais ou menos isso. Mas é um assunto, Sim. Aí o que aconteceu? A gente foi, quando chegou em Brasília, não, aqui não, privado não. Pô, podia liberar fiscalmente com isenção tributária, como é tax exemption em inglês. Sim. Você isenta o cara fiscalmente para ele investir no que ele quiser para ele aposentar. Porque é de interesse do Estado que o cara se aposente, para tirar o peso de Seguridade Social. Mas aí, pô, não pode, não quero, não sei. Aí, pô, o Bolsonaro era isso. Não, aqui não mexe. Aí eu cheguei para ele e falei assim, presidente... As mulheres, elas vivem em média 5 anos a mais do que os homens. E elas se aposentam 5 anos a menos. Isso dá um delta de 10 anos. Vamos equalizar? Aposenta com a mesma idade, como é lá fora. Não, mulher aposenta antes porque o voto do homem a gente já tem. Desse jeito. Desse jeito? Desse jeito, cara. O voto do homem a gente já tem. A gente precisa do voto das mulheres. Mas então era uma questão já por voto. Já estava pensando na próxima eleição. Cara, eu cheguei a falar com o Bolsonaro, e o saneamento básico, cara? Porque o brasileiro nada na merda, o brasileiro nada no cocô. Você vai na praia, não tem tratamento. Você vai para Miami, tudo tratado, aquela água limpinha. Você vai para Itália, tudo tratado, água limpinha. Portugal, tudo é limpo. Porque para você tratar é muito barato. Você joga uma bactéria lá, joga oxigênio, sai água. Não, cara. O problema do tratamento é você evitar afluente de merda ali. Não é você limpar o que já tá sujo, não é isso? Você evita o afluente de M. Aqui, inclusive no Tietê, o problema não é limpar o Tietê. O Tietê se limpa sozinho. No final ele tá limpo. O problema é você evitar o cara jogando esgoto lá, né? Já limparam o Tamisa. Já limparam coisa muito mais suja. Mas é evitar que o cara continue jogando esgoto. E assim, 2 bilhões de reais você faz saneamento do Brasil inteiro. Aí fala, 2 bilhões é muito. O Bolsonaro assinou a emenda constitucional, dando 5 bi para fundão partidário. Mas voltando à questão previdenciária, que o senhor é professor disso, concursado aqui da universidade, não é isso?
O senhor tava. O senhor escreveu, foi um dos autores do programa da primeira eleição de Bolsonaro em 2018. Sim. No programa tinha escrito lá que a proposta previdenciária de Bolsonaro era fazer um sistema de capitalização como no Chile, né? Isso que estava na proposta lá. Não era como no Chile. É isso, Não que era ia como ter no Chile. um sistema de capitalização. Um sistema de capitalização, exato. É isso. Por que a porra da proposta que foi aprovada, eles tiveram força pra passar uma PEC, foi uma reforma da Previdência dilmista que não mudou porra nenhuma, aumentou o Estado só. E era pra ser pior. Se dependesse do Paulo Guedes, ia ser a reforma da Previdência do Fernando Henrique Cardoso. O senhor chegava lá e dizia: o Fator senhor previdenciário 2. comandante em chefe, o senhor está fazendo o contrário do que estava no programa, eles lamentam se foda. Falava, meu, quando a gente fez o programa, a gente colocou que a embaixada do Brasil seria Em Jerusalém. em Jerusalém. E ele botou, né? Ele prometeu, cara. Sim. E depois ele não cumpriu. Mais um que ele não cumpriu. E aí aquele Cid, ele botou na tese de doutorado dele, um livro dele, falando assim, o Bolsonaro não transferiu porque ele não queria se indispor com os países árabes. Pô, cara... Então não prometesse, porra. É isso aí, cara. Então é isso. Mas não prometesse nada, porque... Cara, sabe uma coisa que me impressionou esses dias? Eu vi assim uma declaração da Dilma falando assim, eu errei em fazer a lei da delação premiada. Ela fez a lei da delação premiada, porque o povo fez pressão, ela aprovou a lei. E o judiciário era deles, eles não vão achar que a cena ia ser usada contra mas ele, deu um né? estrago ali, deu um Mas o estrago. Ministério Público é esquerdista pra caralho, Mas então aí eu tô dando mais poder pra minha patota, não é isso? Cara, o Bolsonaro não só não aprovou uma lei dessa, ou uma lei liberando arma pra gente, a gente que defende liberdade, pô, por que não liberou a arma? Quantas emendas constitucionais esse governo não aprovou, bicho? Nem uma lei ordinária pra revogar o desarmamento. Teve lei que ele aprovou que isentou de responsabilidade os governadores e prefeitos durante a pandemia, cara. Pra que isso? Por que você faz uma coisa dessa? Era uma atrás da outra, cara. Era uma atrás da outra. Fora as leis feministas. Né? Então, assim, cara, tudo que era pra defender as coisas que a gente tinha posto no plano de governo foi sendo largado. E hoje você entende por quê, né, meu? Hoje, quando você vê aí na... Eu falo que eu sou grato ao Renatão porque a gente teve a nossa reputação linchada, cara. A gente foi linchado, é uma sensação física de linchamento. E pouca gente nos defendeu, deu espaço pra gente falar, até agradeço o Júnior aí. Opa, Mas eu quero aproveitar que trazido a você gente. fale... Tá, quando é que você viu assim que, beleza, as coisas não estavam indo, mas quando é que você falou, putz, vamos ter que pular do barco? Porque, quando foi a data exatamente? Você tava No meio do 2020. Você conheceu pessoalmente, apertou a mão de Bolsonaro em 2017, não é isso? No começo de 2017. No começo de 2017. E aí a gente foi perseguido na universidade, teve aluno, a gente chegou a processar aluno, foram condenados. Ameaça de morte, a porra toda. Foram condenados criminalmente, civilmente. Foi pesado. Ameaças por quê? Porque quando a gente começou a apoiar cientificamente o Bolsonaro, que na época a gente era pessoa privada, a gente não era pessoa pública. O nosso apoio era técnico. Aí havia era fazer programa de governo, era indicar pessoas para... Era isso aí. No começo, quando a gente fez... Eu ajudei a organizar um congresso de Previdência no Congresso Nacional. Um deputado convidou para eu ajudar a organizar. Aí eu chamei colegas do Canadá, da Itália, para participar do congresso. E aí, quando eu estava apresentando uma proposta que eu e meu irmão fizemos, eu pegava uma base mais jurídica, o meu irmão pegava a base mais matemática, econometria, essas coisas. Aí o Onyx Lorenzoni viu. E aí o Onyx chegou, veio falar conosco, falou, vocês não querem fazer um plano de governo? Para quem? Pro Bolsonaro. A gente falou, pô, mas... O Bolsonaro? Na época a gente até falou, pô, esse cara é radical. Ele falou, não, assiste aí e tal, vamos falar com ele, vamos conversar com ele em Brasília. A gente pagou do nosso bolso, pegamos um avião, fomos conversar com ele, ele chegou lá, cara, desse jeito que a gente tá conversando, olha no olho. Ele olha no teu olho, cara, ele te promete, não, eu dou minha palavra, aperta a tua mão. De honra militar. De honra militar, foge, cara, bota a bunda na parede. Quando o cara fala isso, o cara não cumpre. E aí, todas as promessas foram sendo descumpridas, mas você acaba acreditando no que você quer acreditar. Esse é o problema. E não no que é a realidade. Então fala, pô, não é possível. É ele, cara. Ele conseguiu pegar todos aqueles anseios, né? Então, monarquistas, olavistas, os caras da direita, ele coadunou todo mundo. E falou, eu vou te dar tudo, cara. É o mágico de Oz, né, meu? Eu vou te dar, meu. O que você quer, eu vou te dar. E no final, quando ele ganhou... Deu a picanha sem lenha, né? Acabou, meu. E aí, pô, 2019, ele ainda tinha um medo da militância. Não, mas para os militares em geral, ele deu tudo. Falou, não. Foi mais de 5 mil cargos ou não? Pô, aí nadaram de braçada. Pro topo, né? Nadou de braçada. Mas, cara,
a gente ia falando para ele, eu vou contar uma coisa interessante. A gente viajou com eles, do nosso bolso, para a Ásia. E no começo de 2018 ele falou, pô, vocês poderiam organizar uma viagem aí? Tal. A gente marcou até com o ministro da Educação do Japão. Mas é tipo assim, porque era o seguinte, ele como candidato, para ele conversar institucionalmente com, por exemplo, o ministro da Educação ou vice-ministro do Japão. Então era uma proposta para mostrar. Mas antes do período eleitoral. Isso. Como pré-candidato. Ele como pré-candidato, como deputado. E a gente marcou a viagem e eles ficaram junto com a gente no mesmo hotel. Cada um pagando sua passagem. Tudo, e o hotel também. O hotel era $100 e tal, mas era uma rede, Asakusa. É uma rede grande. Tipo uma rede Ibis, mais um negócio derrotado. Só que a cama de casal, ela é 1 metro quadrado. É 1 metro quadrado a cama de casal japonesa. Aí, pô, chegou na primeira noite, eu bobeei e o meu irmão marcou 2 diárias, pra não ter erro, porque é 24 horas, então vai, vem. Eu errei. E aí o meu quarto não estava pronto. Aí a gente chegou, cara, eu tive que dormir com meu irmão na mesma cama. De um palmo do chão, né? Cara, e assim, não, e ela tem 1 metro quadrado, assim, assim, eu tenho 1,82. Os Bolsonaro têm 1,88, né? E aí os caras dormem lá deles, eu peso 73 quilos. Os Bolsonaro pesam 100 quilos. Os caras dormiam na mesma cama ali, e o tempo inteiro. Eu e meu irmão só no primeiro dia, no segundo dia eu já fui pro meu quarto. A gente olhava, pô, esses caras são humildes, né? Esses caras são humildes. São de rocha. Aí a gente circulou pela Ásia e eu cheguei pra ele no Japão. Cheguei pro Bolsonaro, a gente tomava café da manhã junto. Aí eu falei assim pra ele, capitão, chamava de capitão. O senhor sabe o que é memento mori? Aí ele falou, não sei. Eu falei, então, se o senhor eventualmente ganhar, que não suba a sua cabeça. A gente vai ter que manter o pé no chão, porque a dimensão é muito grande do que a gente quer fazer, né? A gente quer consertar esse país. Aí ele fala, mas o que é esse memento mori? Tinha até um funcionário público, Júlio César tinha um funcionário público, quando andava na biga ali, a pessoa jogava pétalas de rosa, você é Deus. Ficava um funcionário público falando na orelha dele, memento mori, você é mortal, és humano, és mortal. O processo de glorificação, não só de Júlio César. Tinha um processo que chama processo de glorificação, que inclusive glorificava, tinha vários direitos públicos, inclusive para a família por 10 gerações. E uma parte do processo, do ritual, era ter um escravo, um servidor, que dissesse várias vezes, se alguém meter uma faca, você ainda morre, você ainda caga, você ainda é humano, você é o maior de nós, mas você ainda é um homem, não é isso? Isso era um princípio, cara, isso era um princípio estoico, inclusive. Sim. De você manter o pé no chão. O Marco Aurélio tem lá as meditações, tá? Se bem que o Marco Aurélio não cumpriu, né? O Marco Aurélio indicou lá o filho dele. Ele fez merda, né? E ele quebrou os 5 imperadores bons. Aí ele falou, vou indicar meu filho. Pô, ele fez meditações, ele falava de amor fati. Putz, esse cara é muito bom. Enfrentou a praga. Cara, ele indicou o filho dele, pancada. Ele transformou Roma na colônia romana. Era a colônia dele, cara. Ninguém fazia isso. Ele era tão disruptivo que o personal trainer dele lá, ele tinha um gladiador que fazia o personal. Falou, eu não aguento esse cara, eu vou matar esse cara. Matou o cara. Esse cara é muito chato, mano. Então, assim, pô, você tem isso desde os estoicos. Falando, põe o pé no chão, cara, não sobe na cabeça. E aí, quando tava já em 2019, ele mantinha um controle com medo da militância. Ele tinha um medo da militância. E aí, em 2020, ele começou a querer colocar o Centrão. Antes dele colocar o Centrão, quando ele colocou o Centrão para dentro do governo, a gente saiu. Entrou por uma porta, a gente saiu na outra. Foi 2020. A saída não foi tão traumática na visão de quem estava assistindo, porque seu irmão fez vídeo do lado dele. Eu também fiz. Você fez lá, então... Naquele momento a gente achava que era a fraqueza dele. Apertando mão, tipo assim, putz, eu tô saindo porque pega mal minha imagem, minhas opiniões, o que eu tô fazendo, vai entrar alguém melhor pra tomar conta do Enem, etc. Era mais ou menos essa a visão que a gente tinha assistido. Rapaz, a questão é que se o cara ficasse, ia ser preso. Foi uma saída um pouco traumática, cara. Rapaz, ninguém sabe o que quis, não. O cara não ia pra cadeia, né? O meu irmão tava com risco de ser preso por nada. Risco não. Alta probabilidade. Alta probabilidade. Ele não tinha ainda a cidadania portuguesa e espanhola, que agora ele tem. Então, uma prisão arbitrária para um cidadão europeu baixa, representante da embaixada, para saber o que está acontecendo. E naquele momento, até o meu irmão chegou a conversar comigo, falando assim, mas se eu for preso,
Eu vou ficar o quê? 1 ou 2 dias? Falei, meu, eu não tenho condição de saber, eu perco contato contigo, cara. Você vai lá pra Papuda, eu não sei o que acontece com você. Se for ser viciado. E falou, não, então beleza. Aí o meu irmão viu com países, aí ia asilado. Ele contou no programa lá. Mas você falou que foi uma saída traumática, mas no vídeo você demonstra meio que, putz, é um até logo ali, a gente não tá rompendo. Foi, ali quando eu saí, cara, pra terminar de contar do Memento Mori, eu cheguei a falar com o Bolsonaro, quando ele não tava cumprindo as coisas, eu falei assim, presidente, lembra que a gente conversou lá no Japão? E ele me falou no Japão, pô, me lembra disso. Me lembra disso que você me falou, é importante, pra me botar no chão. Pô, cara, eu fui falar pra ele isso aí, ficou bravo comigo. Falei, o senhor lembra do Memento Mori? Olhou feio pra mim, não queria ouvir não, cara. Não queria saber. Então não tinha muito mais o que fazer ali, não tinha muito mais. Aí o meu irmão foi pra Washington, que ele já contou a história. O Ernesto Araújo, que eu tenho muita gratidão. Ele também saiu cedo, né? Existem alguns anjos. Ele saiu depois da gente. O Ernesto Araújo chegou para mim e falou, olha, tem um cargo que eu acho que você vai ser muito positivo, que é secretário de segurança da OEA. E aí eu falei, em Washington, então eu poderia ficar junto com meu irmão. A gente é muito unido, como maravilhoso, eu comentei. Né? Exato. E conseguiu licença na universidade tranquilamente? Sim, é automático, você está representando o país. E aí eu fui falar pro Bolsonaro. E o Bolsonaro, ele deu várias declarações públicas falando, pô, o Arthur Weintraub, esse cara é um gênio, esse cara, na frente das câmeras ele falava, por trás das câmeras ele faz outra coisa, né? Aí eu cheguei pra ele, pô, você tem um cara na tua equipe, que é teu assessor, que você fala publicamente que é um gênio, o que você faz se o cara for sair da equipe? Fala, pô, bicho, fica aí. Depende pra onde for, né? Porque, fica aí, cara. Essa indicação do OEA foi através dele, foi através de quê? Ernesto Araújo. Ernesto Araújo falou, estou indicando, ele era ministro das Relações Exteriores. Mas ele pode ter tomado essa decisão, inclusive... Ele nem sabia. Eu que fui comunicar, o Ernesto não chegou a comentar com ele. Eu fui comunicar. O Ernesto teve iniciativa de fazer isso? Teve. E aí eu cheguei e falei, tô saindo. Ele, beleza, valeu. Ele falou assim... Você não pediu o Ernesto, ele ofereceu. Valeu. O Ernesto que me ofereceu. Ele disse, olha, eu tô vendo que seu irmão vai cair fora. Não, já tinha caído. Aí já tinha caído... E seu cargo era qual lá? Eu era assessor especial da presidência. Igual a Felipe Martins. Exato. Você tinha o mesmo DAS do Felipe Martins. E várias vezes me foi ofertado você não quer virar diretor da Ancine, alguma parada dessa? Eu falei, não, mas ganha mais. Eu falei, não tô aqui pelo dinheiro, cara. E o Felipe Martins, por que ele não fugiu? Por que ele saiu da internet para vender curso, ficou 3 anos esperando ser preso? O Felipe, mas você tem que perguntar pra ele. O Felipe Martins... Mas você não conviveu com ele 4 anos, pô? Não, eu não convivia com esse cara. Como não? Você tem o mesmo cargo, na mesma votação? Pois é, eu tinha distância desse cara. Esse cara, o que ele podia sabotar a gente, sabotava. Todo dia lá na presidência da República. Como é que é? Ele sabotava? Sabotava a gente, cara. Sabotava a gente. É isso, mas você via ele diariamente no corredor, não? Da turma. Eu não via diariamente no corredor. Ele não estava lá na presidência? Não. Você trabalhava onde? Você trabalhava na presidência, mas não é assim, não é que você fica lá. Às vezes cruzava com o cara, mas não tem reunião, não é isso ou não? Não tem reunião? Não tem. Não, você tá achando que a coisa é muito bem feita, cara. É mangue, vai como quer. Você só vai se o Bolsonaro chamar. Se vocês soubessem, assim, um cara simples... Cara, você até falou, pô, você é simples, cara. É assim, os caras de São Paulo foi pra Brasília, não era pra se dar bem, pra ficar, entrar em Versalhes. Quando você baixa em Brasília, os caras, pô, você não quer ir pra São Paulo de jatinho? Você não quer... Pô, cara, não. O Moro, quando chegou lá, a gente foi apresentar o organograma pra ele, do Ministério. Pô, vamos começar a prender corrupto. Ele falou, quem paga meu avião? Eu falei, o senhor paga seu avião, você não recebe salário? Mas quem paga o seu avião? Eu pago o meu avião, recebo salário. E o seu hotel? Eu não estou no hotel, estou no flat com a minha esposa. Eu pago o meu salário. Então o cara não quer saber. Aí fala, pô, assim, foi decepção atrás de decepção. As pessoas acham que o mundo ele é organizado com esses líderes e tal. Quando você vai ver, cara, igual você entra na cozinha do restaurante, você não come no restaurante. Então, a gente foi uma vez... E mesmo assim, o senhor ainda acha que esse país tem salvação através do voto? Tem. Com esses partidos que estão aí, a porra toda. Não, com esse partido não. A gente tá lutando pela candidatura independente. E se não sair isso, fudeu, então. Pra mim é bíblico. Sim. Eu falei pra você, pra mim é uma questão bíblica. Aí você fala assim, não tem solução. Eu tava vindo pra cá ouvindo Neemias de novo. Falavam assim, impossível. Esdras e Neemias. Neemias, ele tava lá bem, cara. Ele era funcionário do rei, ele tava numa boa. Aí, pô, as muralhas de Jerusalém, elas estavam quebradas, as portas, 200 anos. Aí falou, pô, vamos consertar.
Falaram assim, já ouviu essa frase? É impossível, não dá para fazer, é a arte do possível. Tá 200 anos quebrado, você não vai querer consertar rapidamente. Né? Toda hora aí, bolsolepristas falam, não dá para consertar, é impossível. Né? O pessoal que defende aí o Tarcísio não tem o que fazer, a segurança sempre foi horrível, você não quer que ele melhore. Lógico que eu quero. E o Neemias, ele, não dá para consertar, não dá para fazer. Ele falou, deixa comigo. Ele consertou o que 200 anos não estava consertado. Tá na Bíblia, cara. Em 52 dias. Eu acho que dá para consertar em 52 dias. O Brasil. O Brasil.